está no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 1. Irmãos, muito feliz de estar aqui, glória a Deus, glória a Deus. Deus, de tempos em tempos, prepara tempos e momentos que são para a gente receber refrigério, encher o tanque, receber vigor para ir um pouco mais adiante. Essa manhã é uma manhã assim, eu creio nisso. Eu louvo a Deus pelo pastor Alexandre, que prazer, pastor, te conhecer. Tá bom? Obrigado pela recepção. Eu já ouço falar do senhor há um tempo, através do ministro Ricardo, e minha gratidão ao senhor, à sua família, à igreja, sob seus cuidados. É um prazer conhecer vocês, irmãos. Também ao ministro Ricardo, um amigo, esteve há não muitos dias atrás lá na igreja, e fomos muito abençoados. Temos uma boa amizade, admiro muito você, meu irmão. Obrigado, obrigado. E a sua família que está contigo, o Júnior, a Tamara, que acabaram de louvar. Irmãos, que privilégio eu ter um obreiro desse aí, irmão, né? Deus me deu, irmão, foi meu padrinho de casamento. Aí eu fui para essa igreja, eu falei, rapaz, eu estou precisando de ajuda, e ele veio, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler, vamos ler. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, seja limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, o temor que sinto de falar da tua palavra, sobretudo por estar diante de ti. Pai, eu rogo a ti que essa manhã seja uma manhã cheia da tua presença, como está sendo. Me dá graça, meu Deus, para falar da tua palavra. Eu rogo a tua presença aqui, meu Deus. Nos ajuda essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Se assente, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Glória a Deus. Igreja, nós estamos diante de um dos milagres mais impressionantes que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres, mas ele tem um peso diferenciado por conta da enfermidade que ele curou e tudo que ela representava. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, a lepra era uma enfermidade considerada praticamente mortal. E não necessariamente por matar rápido, mas porque tinha por característica, antes de matar, tirar todo o sabor daquele que contraía a lepra. Ainda hoje essa doença existe. Existe hoje com um outro nome. Talvez porque lepra se tornou muito mais um adjetivo do que um nome que indica uma doença. Hoje nós chamamos de hanseníase. E a hanseníase, durante algum tempo, houve até campanhas para nos alertar acerca dos sintomas. A hanseníase é uma enfermidade que ela atinge a pele. Ela faz com que manchas brancas passem a aparecer no corpo. Especialmente nos primeiros momentos, nos membros, nas mãos, nos pés, ou até nos braços. E quando a pessoa tem a mancha, que é característica da lepra, da hanseníase, ela perde a sensibilidade no local onde a hanseníase está instalada. Se você tocar, você não sente. Se você cortar, você não sente. Se você queimar, você não sente. E na medida em que a doença avança, ela passa a se espalhar para outras partes do corpo, até o ponto em que se abrem feridas. E em níveis extremos, essas feridas chegam a soltar pus, chegam a tornar
as feridas de lepra até com certo odor. O leproso ele não pode se deitar em qualquer lugar quando está no estágio avançado de lepra. Há quem diga, pessoas que tiveram a oportunidade de visitar leprosários, que as camas até mesmo são revestidas de plástico, porque as feridas abertas grudam nos tecidos, nas coxas, e tornam a dor do leproso muito maior. A lepra também é uma doença muito contagiosa. E eu me lembro de um tempo atrás ir visitar um membro da igreja onde eu pastoreava, e a mãe dele estava com hanseníase. Eu não sabia. A minha família desesperada, me ligando, dizendo, olha, não pega na mão de ninguém, tentando, né? Eu estava com o celular desligado na visita, era muito específico o que eu ia fazer, mas até mesmo no contato, estar próximo de alguém que porta a lepra é perigoso. E se hoje essa doença causa todos esses constrangimentos, todas essas dores, imagine há muito mais de 2000 anos atrás como era. Levítico capítulo 13 fala sobre a lepra. E diz que quem fazia o diagnóstico não era o médico, era o sacerdote. O texto de Levítico 13 fala de lepras em vários lugares do corpo. Mas ele começa dizendo o seguinte: se você, em linhas gerais, tem uma mancha que se tornou brilhante na pele, e essa mancha fez com que os pelos da sua mão, por exemplo, caíssem, o sacerdote iria examinar. Passado uma semana, se a ferida se tornasse mais funda, se a ferida aumentasse, se a mancha ficasse maior, se os pelos se tornassem brancos ou caíssem, era lepra. Se a ferida fosse na cabeça, a ferida se abrisse na cabeça, e a pessoa se tornasse, por conta da ferida, careca, era lepra. Se por conta da ferida na cabeça, os cabelos no entorno se tornassem brancos, era lepra. Se uma ferida se abriu no seu corpo, sempre você estava sob suspeita de lepra, e de imediato a obrigação da pessoa que estava com feridas era se apresentar ao sacerdote e dizer: eu estou com suspeita de lepra. O texto diz em Levítico 13 que o sacerdote examinava e deixava a pessoa em observação por 7 dias, uma semana. Completada uma semana, o sacerdote olhava de novo. Se a ferida estivesse mais funda, se os pelos tivessem caído, se os pelos tivessem se tornado brancos, era lepra. Se a ferida se mantivesse intacta em uma semana, ele ia estendendo esse período por outras 7 dias, várias e várias vezes, até que a ferida diminuísse, ou mesmo você constatasse de vez que estava com lepra. A lepra naquele tempo era classificada conforme Levítico 13:45, dizendo o seguinte: quando um leproso era identificado, algumas coisas aconteciam. Primeiro, ele tinha que andar com roupas rasgadas. Ele tinha que andar com os cabelos soltos e despenteados. Ele tinha que cobrir o lábio superior, gritando por onde quer que passasse: saiam, saiam, eu sou impuro. Saiam, saiam, eu sou leproso. De modo que o leproso, onde passava, todas as pessoas tinham que se retirar do local onde ele estava. E para resolver o problema dos leprosos, eles chegaram a criar um ambiente à parte nas cidades em que os leprosos ficavam. Eles compartilhavam as suas necessidades. Eles não podiam conviver em sociedade. Eles não podiam falar com os outros. E não importava qual posição a pessoa que era leprosa exercia, ela perdia tudo o que ela fazia. A Bíblia diz de um rei chamado Uzias, rei de Judá, um rei muito vencedor em suas batalhas, que um dia ele não respeitou o fato de não ser sacerdote. Ele ofereceu um sacrifício, ele foi alertado, mas por orgulho ele continua. O texto diz que a lepra lhe saiu na testa. Irmãos, eu estou falando do rei de Judá. O rei foi expulso, o rei foi deposto, o rei teve que viver compartilhando a sua necessidade com outros leprosos. Se a pessoa era levita, ele não podia exercer o seu ministério na casa do Senhor, porque se estava com lepra, ele se tornava alguém que ninguém queria estar perto. Ele não poderia exercer o serviço. A lepra, resumidamente, afasta as pessoas. A lepra tira a sensibilidade. A lepra faz com que andemos com cabelo despenteados, e isso diz respeito à aparência. A lepra acaba com a nossa reputação, com a nossa aparência. A lepra acaba com as vestes. E vestes muitas vezes na Bíblia também representam caráter. Caráter.
Então, a lepra também, de certa forma, simbolicamente, acaba com o caráter. A lepra faz com que as pessoas não digam sequer seu nome, não digam sequer quem você é, a não ser o seguinte: você põe a mão aqui e sai gritando: saiam, saiam, eu sou leproso. Essa era a situação desse homem que nós lemos. Um homem de cabelo despenteado, roupa rasgada, a mão aqui. O texto em Mateus diz que ele estava coberto de lepra do alto da cabeça até a planta dos pés, então o odor era terrível. Ninguém podia chegar perto, ninguém podia se aproximar. E inclusive, a história vai dizer, um escritor, William Barclay, disse que as pessoas se orgulhavam de não comprarem sequer um ovo na rua que tinha um leproso, porque isso era considerado impureza. Onde o leproso chegava, as pessoas saíam. Igreja, talvez os irmãos estejam se perguntando onde eu quero chegar com tudo isso. A lepra, com muito amor pela igreja, sou pastor também e sei que a gente tem que ter muito cuidado em algumas coisas. Mas o Senhor falou ao meu coração: a lepra é um tipo na Bíblia do pecado. E veja que os efeitos do pecado são muito parecidos. O pecado tira a nossa sensibilidade. De forma que, ainda que todos sintam, se nós arrastamos lepras na vida, a gente perde a sensibilidade. E num culto como esse, muitos se alegram, mas a pessoa que se encontra nessa situação, não estou aqui para acusar ninguém, fica nessa situação de insensibilidade. A lepra tira a sensibilidade. A lepra, em segundo lugar, ela nos distancia das pessoas, de Deus, ela nos isola. A lepra acaba com a nossa imagem. Nós fomos chamados por Jesus e Ele nos deu diversas identidades. Ele nos fez ser sal da terra, luz do mundo. Paulo fala de nós como cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração, de modo que onde a gente passa, nós somos uma carta viva, dizendo o conteúdo que nós temos. Só que a lepra tira isso de nós. A lepra faz com que olhem para alguém e digam: está indo lá o bêbado, está indo lá o perdido, está indo lá o drogado, está indo lá o pecador, está indo lá o sem caráter, está indo lá a pessoa que ninguém respeita. E com todo respeito, eu vou dizer com todo amor, igreja, o plano do adversário é implantar e colocar a lepra em muitas vidas, inclusive de pessoas que exercem ministérios, pessoas que caminham na igreja, pessoas que participam da comunhão na ceia, pessoas que são membros das igrejas, porque se ele atingia levitas, se ele atingia reis, nós também podemos ser o alvo do adversário. Ele quer implantar a lepra na gente, ele quer acabar com a nossa aparência, ele quer acabar com a nossa imagem, ele quer acabar com o nosso caráter, ele quer que nós andemos pelas ruas gritando: eu sou leproso, eu sou imundo, eu sou sujo, saiam de perto, porque a lepra que eu tenho se espalha. Esse é o plano do adversário. Só que eu gosto de pensar também na contrapartida, no que Jesus faz. Porque se o diabo quer distanciar, eu creio num Jesus e num Deus que diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Gostei disso aí, irmão, pode fazer, gostei. Eu creio num Jesus que ele não se espanta com as lepras que nós temos, mas ele se aproxima, ele chega perto, ele não sente vergonha, ele não sente nojo, ele não tem medo de se contaminar. Jesus não se incomoda com as lepras que muitos de nós carregamos, porque ele é santo, ele é santificador, ele limpa, ele arranca o pecado. Glória a Deus, glória a Deus. Se o diabo quer acabar com a nossa imagem, como eu já citei, Jesus tem uma identidade maravilhosa para nós. Você não é alguém que vai andar de cabelo despenteado, não. É sal da terra, é luz do mundo. É como Filipenses 2,15, astros nesse mundo, é como uma estrela, é como a lua. O sol da justiça bate na gente, a gente brilha, porque nós não somos produtos do plano do adversário, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É sim o plano do adversário, que nós andemos e a gente diga: olha, eu sou leproso, eu sou imundo, eu sou imperfeito, eu sou cheio de falhas. Só que Jesus não. Jesus pega os nossos defeitos, ele minimiza e ele torna públicas as qualidades que ele coloca na gente.
A gente pode até ter uma série de defeitos, e todos nós temos, mas Jesus é tão bom que, não levando em conta tudo que somos, não levando em conta todos os defeitos, olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou espalhar o teu respeito seguinte. Está indo lá a mulher de Deus, está indo lá o homem de Deus, está indo lá o jovem cheio de Espírito Santo, está indo lá um povo que adora ao nome do Senhor Jesus. O diabo tentou colocar famas acerca de pessoas aqui nessa casa, mas Deus está dizendo: eu tenho uma nova imagem para você, eu tenho uma nova reputação para você, eu tenho um novo caráter para você, e você pode deixar hoje a lepra. Celebre o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Veja a situação que o rapaz se encontrava e tente imaginar essa cena comigo. Eu repito, irmãos, e eu estou sendo insistente para que isso fique fixo na nossa mente. Roupa rasgada, cabelo despenteado, coberto de lepra. Nesse dia ele não colocou a mão no queixo, possivelmente gritou que era imundo. Ele rompeu aqui a lei e entrou na cidade. Mas era um homem que estava totalmente desfigurado por causa da lepra. Sabe o que o texto diz? Ele se aproximou de Jesus. E ele falou: Jesus, se tu quiseres, você pode me limpar. Na mente dele estava muito claro, pastor: Jesus pode me limpar. A questão fundamental é: Jesus, é teu interesse que eu viva sem lepra? É teu interesse que eu continue com essa lepra? Se tu quiseres, você pode me limpar. Aí olha o que eu acho maravilhoso. Jesus deixa o leproso conversar. Jesus deixa o leproso se aproximar. Jesus deixa o leproso dizer o que tem que dizer. Só que, se a pergunta do leproso é: você quer me ver assim? Jesus diz: eu deixo você vir para minha casa assim. Eu deixo você chegar na minha presença assim. Eu deixo você se ajoelhar diante de mim assim. Mas eu não quero ver você desse jeito. Eu não quero ver você cheio de lepra. Eu sinto uma graça de Deus para dizer algo. Talvez você entrou aqui ainda com dúvidas acerca de se Deus ia ouvir sua voz, se Deus ia se aproximar de você, se Deus não iria despejar a sua ira sobre você. Me deixa dizer uma coisa: Jesus deixou você chegar perto, Jesus já ouviu a sua voz, e Jesus está dizendo: você pode ter entrado aqui na pior situação de todas, mas eu não quero te ver assim. Eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo caráter para você. Leproso você não sai, porque Jesus é o maior interessado em nos limpar. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu digo é esse: eu posso me aproximar leproso, eu posso falar com ele leproso, mas eu nunca saio da presença leproso, porque ele me purifica, ele me limpa, ele arranca a lepra. Esse é o Jesus que nós servimos. Glória, glória a Deus. Segundo, ele fala: se tu quiseres, você pode me limpar. Aí olha o que o texto diz. Ele olhou, conversou, e olha o que o texto diz no versículo 41. Jesus, movido de grande compaixão, tocou nele. Para pensar, irmão. Quando uma pessoa estava leprosa, irmão, eu faço isso na igreja lá, vocês não ficam nervosos comigo, não. Vocês estão comigo, amém, amém? Glória a Deus, é benção. Quando uma pessoa ficava leprosa, a roupa que ela usava era impura. Se um leproso sentasse nessa cadeira e eu fosse sentar depois, ele estava considerado cerimonialmente impuro. Eu não podia entrar no templo, não podia oferecer sacrifício. Então, o local onde o leproso tocava se tornava imundo. De modo que o leproso tinha que viver isolado, porque não dava para estar na mesma casa com o leproso sem se contaminar pela lepra dele. Só que olha como Jesus é. Todo mundo mantinha a distância. Jesus não se preocupa com a possibilidade de pegar a lepra. Não. Sabe por quê? Porque não é a minha lepra que contamina Jesus. É a santidade dele que purifica a lepra de quem o toca. Não é a minha sujeira, não é o meu pecado. Veja a mulher do fluxo de sangue, ela tendo um corrimento contínuo, onde ela tocava, onde ela se sentava, se tornava impuro. Ela tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou sujo, foi ela que teve a hemorragia estancada na hora, porque a graça é contagiante, a graça limpa, a graça purifica as pessoas. Jesus é santo, santificador, e ele pode te limpar essa manhã. Creia nisso, creia nisso. Glória.
Glória a Deus. Não sou eu que sujo, toco nele, ele se torna sujo. É ele que me toca e eu vou ficando cada vez mais limpo, na medida em que eu me aproximo, na medida em que eu chego perto, na medida em que eu convivo. Ele vai limpando, ele vai tirando as impurezas, ele vai arrancando as feridas e dizendo: sou eu que te limpo, sou eu que te santifico, sou eu que te dou um novo caráter. Jesus está aqui nessa manhã e você pode tocar nele, e quando tocar nele, ele vai te limpar por completo. Receba isso em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me fugiu algo aqui, irmãos, que eu ia dizer, mas vamos lá. O que Jesus estava mostrando era o seguinte: é que ninguém tocava no leproso, ninguém chegava perto. O leproso estava apenas com uma expectativa. Ele vai dizer uma palavra: eu quero que você seja limpo. Ele esperava uma declaração sacerdotal de Jesus: você está declarado limpo, sem se aproximar, sem tocar, sem falar. Jesus olhou para o leproso, deixou o leproso chegar perto, ouviu a voz do leproso, falou com o leproso. Só que o ponto fundamental é o seguinte: olha o que Jesus faz. Tocou nele. E quando tocou nele, a surpresa entre todos é a seguinte: como pode alguém tocar num leproso? Engana-se quem pensa que Jesus está limitado ao que a gente pensa que ele possa fazer e ao quanto ele ama. A graça sempre vai além das nossas expectativas. Sempre, sempre. Jesus sempre vai além do que a gente espera dele. Eu gosto de uma fala de o Philip Yancey. Ele escreveu o livro Maravilhosa Graça. Ele disse o seguinte: eu não consigo moderar as minhas definições de graça, porque a Bíblia me força a ser exagerado ao falar dela. O que é graça? Graça é o seguinte: eu mereci a morte, ele me deu vida. Eu mereci o inferno, ele me prometeu o céu. Eu merecia a solidão, ele me deu irmãos, ele me deu amigos, ele me deu uma família que é a família de Deus. Eu merecia a fome, ele me deu um banquete. Eu mereci o inferno, ele me prometeu o céu. Essa é a graça soberana, a graça maravilhosa, a graça que não tem limites, a misericórdia que se renova a cada manhã, e se renovou essa manhã para dizer para mim e para você: olha, não importa o que você pensa que eu possa fazer, Jesus pode ir mais longe do que você pensa. Jesus te ama muito mais do que você imagina. Então nada nos separa, nada nos afasta. Não é minha lepra que me afasta, ele me toca e diz: eu vou além do que você pensa, eu vou além da sua expectativa. Você pode celebrar ao Senhor por isso. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. A graça vai além da tua expectativa. A graça vai além do que você pensa. A graça vai sempre além do que você imagina acerca de Jesus. Ele é sempre surpreendente. Glória ao nome de Jesus. Outra coisa que eu acho interessante: Jesus tocou nele, e quando disse eu quero, seja limpo. Olha o versículo 42. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Irmãos, vamos pensar juntos. Lembra que eu falei que o primeiro sintoma de lepra hoje em dia são as manchas brancas? É possível que as manchas se espalhem, e se espalhem por todo o corpo sem abrir mais feridas. Naquele tempo, Levítico 13 falava de uma cura chamada lepra branca. É o termo bíblico. Diz assim, que quando a mancha tomava conta de todo o corpo e não mais abria feridas, o sacerdote iria examinar. E quando o sacerdote olhasse e dissesse: olha, a mancha tomou conta do corpo inteiro, vamos fazer o seguinte: eu vou te declarar limpo, mas limpo por meio de lepra branca. Ou seja, se nascer uma feridinha de novo, é cabelo despenteado, roupa rasgada, mão no queixo, gritando: sou imundo. Só que Jesus, quando toca, Jesus não transforma a lepra nociva em lepra branca. Jesus não espalha uma tonalidade diferente. Ele falou e a lepra desapareceu. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E o que Deus está dizendo nesse texto é: a obra que Ele faz é completa. Ele arranca o vício, Ele tira da droga, e Ele livra da abstinência, Ele livra do desejo, Ele arranca até a química que estiver no corpo. Ele diz: quando eu toco, é definitivo. Eu arranco, eu tiro. Deus vai tirar vícios, Deus vai arrancar pessoas, e muitos de nós vamos nos surpreender, porque Ele é o Deus que toca e limpa por completo. Jesus é perfeito, Jesus é excelente, Jesus é o maior. Eu exalto o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus.
Jesus não transforma, irmão, lepra branca, aliás, lepra nociva em lepra branca. Jesus, quando faz, ele limpa por completo, ele não faz nada pela metade. Esse é o Senhor Jesus, esse é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O que eu mais gosto, irmãos, é da parte que vem daqui em diante. O camarada está curado, irmão. Para pensar na cena. Irmãos, eu queria ter uma máquina do tempo para ver alguns milagres de perto. Esse era um deles. Para pensar. O cara estava coberto de lepra do alto da cabeça à planta do pé. Pus saindo. Jesus tocou. A pele ficou novinha. Já pensou? Já pensou? Só que, veja, ele ainda está com a roupa rasgada. Ele ainda está com o cabelo despenteado. Aí Jesus vai lá e fala assim: faz o seguinte, rapaz. Não diga nada para ninguém. Se apresenta ao sacerdote. E você vai fazer pela tua purificação que Moisés mandou lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 14. Veja. O que ele tinha que fazer? Em primeiro lugar, ele tinha que levar duas pombas. Duas pombas. Ele tinha que levar um fio de escarlate. Fio de escarlate é vermelhinho, sabe? Um fitilho. Ele tinha que levar o isopo. O isopo era uma espécie de muda, de planta, que usava para aspersão. E ele tinha que também providenciar ao sacerdote algumas navalhas. Não sei se incomodam de repetir comigo. Repita comigo assim: duas pombas, navalhas, fio de escarlate, isopo. Olha o que o texto diz. Ele vai se apresentar para o sacerdote. Primeira coisa que o sacerdote ia dizer: o que você deseja, rapaz? Ele disse assim: primeiro, eu tinha lepra antes. É mesmo? Então faz o seguinte: eu quero pegar essa navalha, eu vou cortar esse cabelo seu aí. E raspava. O texto diz que raspava, não importava, mesmo que fosse mulher, raspava tudo. E quando raspava tudo, imagine comigo, estava indo embora o cabelo despenteado e solto de antes. Só que, quando ele finalmente fosse liberado pelo sacerdote, o texto diz que ele ia sair pela cidade careca. Só que o cabelo que crescesse, irmão, ele ia poder fazer o que quisesse. Eu não sei se fica claro, e me deixa ser ainda mais claro aqui. Não estou desprezando, irmão, pelo amor de Deus. É eu que não estou. Vamos lá. Cabelo indica aparência, lembra? Mas indica também experiência. De modo que a gente olha para os irmãos assim, cabeça branca, e diz: rapaz, ali tem mais experiência do que muitos de nós. Aí veja, caiu e foi cortado o cabelo que antes andava despenteado e solto. O novo que nascesse eram novas experiências, eram novos tempos. Os tempos da lepra eram representados por aquele cabelo solto e bagunçado. Quando Jesus tocou, ele disse: eu vou dar a oportunidade de você começar de novo. Eu vou dar um novo tempo para você. Deus está dizendo para pessoas aqui: talvez durante anos você carregou cabelos despenteados, só que um dia Ele te tocou e se cumpriu 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tudo se fez novo. O cabelo da lepra caiu. Agora quando crescer, eu vou pentear do jeito que eu quiser, porque Deus me deu uma nova história. Eu declaro em nome de Jesus: Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para o seu ministério. Deus tem uma nova história. Novos tempos para a tua vida espiritual. Novos tempos para essa igreja. Novos tempos para o teu ministério. Novos tempos para a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Celebre ao Senhor. Deus está dando um novo tempo para você. O ano virou e com ele Deus está nos dando uma nova oportunidade. Deus vai reescrever uma história para você. O cabelo que indicava vergonha vai ficar para trás. Em troca dele, vem aí um novo tempo. Vem aí uma nova história. Vem aí um novo começo. Ei, você pode ter sido um leproso lá atrás, mas agora Deus está dizendo: você vai ser cheio da minha presença. Você vai ser um homem que vai ser honrado por onde passar. Ei, mulher, você pode ser uma tocha na mão de Deus. Deus vai
te dar a oportunidade de recomeçar. Receba isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o primeiro ato era raspar a cabeça. Não só a cabeça, todos os pelos. O segundo, irmão, é que eu acho maravilhoso. Lembra que eram duas pombas? Ele pegava uma pomba, o sacerdote, o que ele fazia? Ele partia a barriga dela. O texto diz que, em Levítico 14, que ele pegava o sangue daquela pomba e misturava com águas correntes. Ou seja, a água se misturava com sangue. E quando se misturava água com sangue, o que ele fazia? Ele pegava aquele isopo, lembra? Aquela plantinha que era para aspergir. Pegava a plantinha, molhava na água com sangue. Primeira coisa, ele pegava o leproso e jogava, salpicava sangue. Depois ele pegava a outra pomba, que ficou viva, e dizia, vou salpicar no sangue também. Quando ele salpicava a pomba no sangue, ele amarrava o fiozinho de escarlate. O texto diz que ele ia num campo e soltava a pomba para voar. Pare para entender esse manto aqui, irmão. Como a gente, assembleia não gosta de falar esses negócios assim, mas vamos lá. Irmãos, pare para pensar, há uma pomba que é morta. O sangue dela se mistura com água. E o sangue misturado com a água banha uma outra pomba. E essa pomba é solta e voa. Você quer que eu diga uma coisa? Jesus foi essa pomba que foi imolada. Jesus derramou sangue. E quando chega um ponto em que ele está no Calvário, está na cruz, um homem coloca uma lança no seu lado, o sangue se mistura com a água, e simbolicamente nós fomos banhados nessa mistura de sangue e água. E o que Jesus fez foi o seguinte: agora eu vou te soltar, você pode ser livre, você pode viver em paz. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O escrito de dívida foi riscado, foi cravado na cruz, e Jesus disse: você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Receba isso, você é livre em nome de Jesus. Celebra Ele, exalte a Ele. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, e Deus está dizendo: eu banhei você com sangue, eu banhei você na água. Você é livre para adorar, você é livre para exaltar. Não são mais as correntes do inferno que te prendem. Você é livre para voar na presença de Deus. Aproveite isso, aproveite isso, aproveite isso. A liberdade nessa casa, a liberdade sobre você. Receba isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me deixe dizer um outro ponto que é interessante, igreja. Sabe o que eu acho maravilhoso, pastor? É que existia uma categoria de milagre que não ocorria. Aliás, são 3. Todos os cegos na Bíblia que foram curados antes de Jesus eram cegos que adquiriram a cegueira. Nunca um cego de nascença era curado. Jesus olhou para um, jogou barro na cara dele e falou: vai se lavar. O camarada foi se lavar e voltou vendo. Nunca tinha visto. A primeira coisa que ele viu foi Jesus. Outra categoria: se o demônio era mudo, era impossível expulsar naquele tempo, porque o método de exorcismo muitas vezes era o seguinte: era de você perguntar qual era a entidade. Jesus inclusive perguntou: qual é o teu nome para o gadareno? Ele falou: é uma legião, porque somos muitos. E Jesus ordenou a legião que saísse. Agora, quando o demônio era mudo, como é que fazia isso? Jesus não tinha dificuldade para expulsar demônio mudo. Tanto que quando ele expulsou o demônio mudo, os judeus começaram a falar: ele só pode estar com um capeta maior que o outro capeta lá, porque não é possível expulsar demônio mudo. Jesus pegou e falou: rapaz, vocês têm dificuldade de admitir. Se os demônios estão saindo, mesmo sendo mudo, significa uma coisa: é que o dedo de Deus se manifestou. Então, primeiro milagre, cego de nascença. Segundo, expulsar demônio de mudo. Terceiro, lepra. Irmão, tem lepra no Antigo Testamento, mas vamos falar dos exemplos. Jó. Jó é o primeiro livro da Bíblia. Jó é anterior à lei, certo? Jó é anterior à lei.
Segundo, Naamã era sírio. Sírio não tinha que passar pelo ritual de purificação do judeu, porque ele é de outra nação. Outro exemplo, Miriam, quando vai murmurar acerca de Moisés, ela ficou leprosa, mas o próprio Deus resolveu a situação ali. Deixa eu dizer uma coisa. Havia um consenso entre os sacerdotes. Quando chegar alguém que cura a lepra, significa uma coisa: só pode ser o Messias. Só pode ser o Messias. Aí vem Jesus e fala: ei, não volta para casa ainda não. Não arruma o cabelo ainda não. Não ajeita as vestes ainda não. Faz o seguinte, vai lá no sacerdote. Irmão, imagina o sacerdote, irmão Ricardo, a cara dele. Você era o quê? Leproso. Não é possível. Eu era leproso sim. Não, mas nunca vi leproso ser curado. Eu nunca usei as navalhas. Eu nunca imolei a pomba. O leproso deve ter dito: um homem chamado Jesus me encontrou. E quando ele me encontrou, ele arrancou a lepra. Sabe por quê? Há coisas que só acontecem no lugar onde Jesus está. Há coisas que só acontecem nessa casa, no lugar onde Jesus vai, no lugar onde Jesus habita. Você pode procurar na Umbanda, você pode procurar no catolicismo, você pode procurar na psicologia. Jesus vai além da psicologia, Jesus vai além das religiões, Jesus vai além de todas as outras coisas. O nome dele é sobre todos, sobre todos. Jesus, exalte a ele, exalte a ele. Eu te convido a adorar o Senhor Jesus. Oh glória. Oh Deus. Jesus é tão perfeito que ele pega e fala: nunca foi curado um leproso. Do dia que Jesus curou para frente, o capítulo 2 fala que o Sinédrio era uma comissão de 70 homens que analisavam os novos profetas e identificavam as heresias. Aí quando Jesus cura o leproso, começa a criar um ponto de interrogação na cabeça do Sinédrio: pode ser o Messias. Aí Jesus está lá em Cafarnaum, em casa, o texto diz que desceu um paralítico. Quando desceu o paralítico, ele pegou, olhou para ele e falou: estão perdoados seus pecados. Aí os caras olharam: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Irmão, Jesus foi muito educado, mas possivelmente Jesus poderia bater no peito e dizer assim: muito prazer, Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. E Jesus, irmão, chegou e Senhor Jesus, me permita o termo, Jesus chegou para arrebentar mesmo. Sabe por quê? Teve outra hora que ele encontrou 10 leprosos. Nunca tinha um leproso curado. Ele pegou e falou: faz o seguinte, os 10, eu não vou tocar em vocês, não vou falar com vocês dessa vez. Faz o seguinte, vão lá para o sacerdote. Os 10 estão indo lá falar com o sacerdote. No caminho, os 10 ficam limpos. 10 pombas voando banhadas de sangue em Israel. 10 homens voltam com a cabeça careca para suas casas, mas dizendo: eu encontrei um homem que cura a lepra. Jesus é soberano, igreja. Jesus é perfeito. Jesus faz o impossível. Eu creio nisso, eu creio nisso. Jesus, ele foi tão além da conta que ele falou: não vou curar só um, eu vou curar 10. Porque ele é soberano, ele é perfeito, ele é o rei, o Senhor Jesus. Irmãos, me deixa partir para a conclusão. Eu aprendi com um pastor antigo que a gente às vezes deixa um crédito na casa, aí numa vez que volta com ainda mais tempo. Não que o pastor me tenha me dado pouco, obrigado pastor, o tempo foi excelente. Mas veja, olha a ordem de Jesus. Não fala nada para ninguém não. Agora, irmão, olha a ordem. Vai, se apresenta para o sacerdote, quietinho. Agora, responde para mim, irmão. Se fosse você, andando de cabelo. Ai, irmão. Não, vamos lá. Cabelo despenteado, roupa rasgada, a mão no lábio superior gritando: sou leproso. Todo fedendo. Irmão, Jesus vai lá e fala assim: você está curado agora, fica quietinho. O texto diz que o camarada fez o seguinte: Jesus olhou e falou assim: vai lá, tal. E o texto termina dizendo assim: mas ele saiu apregoando para todo mundo. E ele espalhou tanta notícia que Jesus já não podia entrar nas cidades com tranquilidade. Jesus tinha que se conservar, porque a fama correu. Por quê? Ele era leproso, virou pregador.
Ele era leproso, virou missionário. Ele era leproso, virou servo de Jesus. Irmãos, eu sinto uma graça para dizer uma coisa aqui. Eu comecei dizendo, imagine se fosse. Deixa eu dizer uma coisa. Todos nós aqui éramos leprosos. A gente andava com o cabelo despenteado, a roupa rasgada. Você andava por aí, alguém dizia, está indo lá o bêbado, está indo lá o drogado, está indo lá o perdido, está indo lá sem perspectiva, está indo lá sem futuro. Veio Jesus e tocou na gente, irmão. E ele disse, eu vou te dar uma nova história agora, rapaz. Eu vou te dar uma nova história agora, moça. Aí eu vou dizer uma coisa, irmão. Não tem como ser tocado por Jesus, receber esse toque que mudou a vida do leproso completamente e ficar quietinho. Ele saiu por aí dizendo, Jesus me curou. Eu vou dedicar minha vida agora dizendo, Jesus me curou, Jesus me limpou. Igreja, igreja, me deixa ser muito claro no que eu vou dizer aqui. Às vezes eu olho para o nosso proceder em cultos, e de modo geral, a gente como crente, e eu entendo assim, que às vezes nos falta consciência de quem a gente era, e de onde a gente saiu, e do que Jesus fez por nós. Pare para pensar, conforme Efésios 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que agora opera nos filhos da impiedade. Só que Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Pela graça, nós fomos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então me deixa dizer uma coisa, você também era leproso, eu também era leproso. Eu quero fazer igual ele, eu quero celebrar a ele, dizer, eu era leproso, agora eu vou por todos os lugares dizendo, eu não sou mais. Jesus me curou, Jesus me limpou, Jesus arrancou a lepra. Só quem era leproso, exalte a Deus, exalte a Deus. A lepra não te pega mais. Exalte a Ele por um momento. Oh glória! Ele não aguentou, ele falou, eu não vou ficar quieto na presença desse Deus que me tocou e disse para eu ficar limpo, e eu fiquei. Eu quero sair falando, eu quero sair contando, eu quero sair dizendo, eu quero espalhar para todos, eu quero celebrar a Ele. Igreja, eu não sei quanto a vocês, mas mesmo pregando, eu estou aqui fazendo meu culto e dizendo, obrigado Deus, porque eu era leproso, eu não sou mais. Eu andava com o cabelo despenteado. Hoje alguém pode olhar para mim e para você e dizer, está indo lá alguém cheio do Espírito Santo. Eu te convido a agradecer ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor por isso. Exalte a Ele. Fale em outras línguas. Glorifica a Ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, igreja. Às vezes eu fico imaginando como é que foi a volta desse rapaz para a sociedade. Eu fico imaginando como foi para ele colocar uma roupa de novo. Eu fico imaginando como foi para ele poder, quando o cabelo crescer, irmão, fez todo quanto é tipo de penteado que quisesse. Eu fico imaginando ele não tendo mais que ocultar o nome, entrando na cidade dizendo, eu não sou mais leproso. Eu termino. O que o leproso fez foi dizer o seguinte, Senhor, agora que eu entendo que o Senhor me deu a vida, agora que eu entendo que o Senhor me restaurou quando eu não tinha mais jeito, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar a minha vida por você. Eu quero sair, ser seu discípulo, ser um missionário. Eu quero falar tudo quanto for necessário. Igreja, por que a gente vem no domingo de manhã no meio da pandemia para cá? Sabe por quê? É porque a gente entende que era leproso. A gente entende que era leproso. E é entendendo que era leproso que não importa, irmão. Não importa. E assim, eu não quero ser imprudente no que eu vou dizer. Mas a gente corre riscos sempre. A igreja lá está funcionando, irmão. Hoje tem culto. Vou para lá para o Imbu. Eu vou daqui para o Brás, de lá para o Imbu. Aí alguém vai olhar e dizer, mas Lucas, que loucura. Você foi lá para São Mateus, correu para o Brás, ficou até às 5, correu para a igreja. E amanhã você levanta 5 horas para trabalhar? É. Sabe por quê? Porque eu era leproso.
Ah, por que vocês entram na igreja, cantam, gritam, pulam? Que loucura é essa? É a consciência. Eu sei que eu era leproso e eu não sou mais. Por que a gente se dedica e fala como Paulo: olha, Senhor, eu de muito bom grado me gastarei e me deixarei gastar por amor a vós, ainda que sendo mais amado cada vez eu seja menos, mas eu continuo amando, eu continuo me dedicando. Por que Paulo fala isso? É porque ele entendeu que era leproso. Eu não sei se você tem consciência de onde veio, mas se você tem, aproveite esse momento para agradecer ao Senhor. Eu finalizo agora orando ao Senhor. E você pode também fazer isso. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Senhor, obrigado porque eu não sou mais leproso. Oh, Senhor, não são mais as feridas que estão abertas, mas o Senhor me tocou, Pai. Quando o Senhor me tocou, a história foi outra. Oh, Jesus. Oh, Jesus, como me entristece o fato de que nós recebemos notícias boas e queremos espalhar, e não tem problema nenhum. A gente compra um carro, a gente posta, a gente termina a faculdade, a gente posta, a gente fala, mas o Senhor Jesus é a maior notícia de toda a história, e mesmo sendo a maior notícia, nós não fazemos questão de divulgar. Que saiamos daqui, meu Deus, com a mesma consciência. Eu era leproso, então eu vou dizer para todos que Jesus faz. Eu vou falar na minha faculdade que Jesus faz. Eu vou dizer no meu trabalho que Jesus faz. Eu vou gastar a minha vida dizendo que Jesus faz. O Espírito Santo está aqui tocando pessoas e dizendo: eu posso te limpar hoje. Saia daqui, meus irmãos, com o coração grato, dizendo: Ele morreu por todos, para que quem vive não viva mais para si, mas viva por Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Senhor, obrigado, Pai, por ter me trazido aqui. Senhor, eu não imaginei que o Senhor prepararia uma ocasião como essa, mas a sua graça é tão grande, Pai. Estando diante desse povo, diante dessa palavra, eu só tenho a agradecer, porque eu era leproso. Eu era, meu Deus, alguém que andava com o cabelo despenteado, mas a sua graça foi tão surpreendente. A sua graça nos trouxe, a sua graça nos fez caminhar, a sua graça nos fez permanecer. Jesus, nos dá graça para caminhar diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode se colocar de pé. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lucas, que se deixou ser usado poderosamente nesta manhã. Que você saia daqui nesta manhã cheio da graça, da unção de Deus. E que por onde você passar, você carregue essa graça, essa unção. Posso ouvir um amém? Agradecer ao Diácono Júnior, que esteve aqui ministrando os louvores, sua esposa, ministro Ricardo, toda a sua família. Que Deus os abençoe grandemente. A todos vocês, nós vamos terminar esta reunião louvando ao Senhor, em agradecimento por tudo quanto Deus fez em nossas vidas. Júnior. Pastor